Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Ainda falando sobre suinocultura, mais especificamente a respeito da gripe aviária que anda afetando diversos países asiáticos, vamos convidar então a Fernanda Custódio para falar a respeito desse tema e também sobre a alta nas cotações tanto do milho quanto da soja em Chicago. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, a expectativa aí de 4,1 milhões de animais já eliminados no continente asiático e também um aumento aí de 221 para 228 focos da doença. Isso mesmo, Léo. Hoje nós tivemos a atualização desse relatório da FAO, trazendo esse número. Se a gente comparar 4,1 milhões de animais já eliminados até esse momento, se a gente comparar com o último número que foi divulgado no dia 4 de julho, nós temos um acréscimo de quase 2 mil animais. Tudo isso por conta da propagação, então, da peste suína africana. É uma preocupação muito grande. Você já falou, tivemos um aumento também nesse número de focos da doença lá no continente asiático, de 221 para 228. Então, é um cenário bastante preocupante. É importante destacar também, Léo, que a FAO já reportou agora, fez a sua estimativa agora para 2019, e nós temos, então, uma perspectiva de redução ao redor de 5% na produção de carne suína lá na China. A gente precisa destacar também que a China consome muita carne suína e é por isso também que, na contramão desse cenário, há uma expectativa de que a nação asiática ela aumente as suas importações. Entre 2016 e 2018, a China comprou 1,6 milhão de toneladas de carne suína e agora, para 2019, há uma expectativa, então, que esse número cresça próximo de 2 milhões de toneladas, viu, Léo? Então, é uma informação importante. A gente tem acompanhado, é uma preocupação muito grande do mercado, porque, infelizmente, quando a gente tem o foco da doença e esse animal, ele já é contaminado, não há nada que pode ser feito. Então, a gente tem que realmente eliminar esse animal. E, em contrapartida, a gente tem acompanhado também aqui no mercado brasileiro o produtor bem atento a essa informação e se aproveitando disso. A gente tem acompanhado as exportações brasileiras de carne suína crescendo também. Ainda ontem, o CPEA divulgou que no primeiro semestre de 2019, nós tivemos um aumento de 24% nas exportações, se a gente comparar com o primeiro semestre de 2018. Então, o mercado também nessa expectativa de aproveitar também essa situação e aumentar as nossas exportações, viu, Léo? Sim, Fernanda. Semana passada tivemos conversando com um grande produtor de suínos aqui da região de Passo Fundo. Até a matéria sairá na próxima edição da revista e a expectativa dele é muito boa, né? E apesar desse problema aí que a Ásia vem enfrentando, os brasileiros estão muito bem preparados sanitariamente para atender essa demanda de mercado que a China vai precisar, né? Sim, Léo. Ele disse que também que a expectativa é que a China passe a consumir outras proteínas, né? Mais frango, outras, sendo que a dieta deles é baseada em proteína de carne suína, mas a expectativa é muito boa para a produção suína aí, e já tem refletido nos preços, né, Fernando? Exatamente, Léo. Todo esse cenário o produtor está aproveitando, conforme você destacou, e uma coisa importante também a se falar é que aqui no Brasil a gente não tem essa doença e que o Ministério da Agricultura tem tomado essas medidas, a gente tem visto esse aumento e esse cuidado também dessas medidas sanitárias para realmente cuidar do nosso rebanho, e aí o produtor aproveitando também essas oportunidades de mercado, né, Léo? Tá certo. Bem, Feira, outra informação que você nos traz, então, é referente às movimentações no mercado, né? Tivemos aí alta
de mais de 10% na soja, no milho também, 14% na soja. O que refletiu no mercado hoje? Quais foram as informações que fizeram com que chegasse a esses números aí no fechamento da Bolsa de Chicago? Isso. Léo, só para a gente entender, então, hoje a soja fechou com 14 pontos de alta lá na Bolsa de Chicago. É importante destacar que os principais contratos já estão trabalhando acima daquele patamar bastante importante de $9 por bushel, que a gente já vinha conversando também. E no caso do milho, nós tivemos uma valorização próxima de 10 pontos e os principais vencimentos do milho atingindo o melhor patamar em 2 semanas. É importante destacar que ontem nós também tivemos uma alta lá na Bolsa de Chicago, depois do relatório do SDA, mas foi uma alta um pouco mais tímida. Hoje esse movimento foi mais consolidado. Por quê, Léo? Porque o mercado voltou a olhar a previsão climática lá para o meio oeste norte-americano. E essa previsão, que a gente já vinha conversando ao longo da semana, tem indicado um clima mais quente e seco lá no meio oeste norte-americano. E a expectativa é que as temperaturas fiquem próximas de 32 até 38 graus Celsius nos próximos dias. E o mercado realmente, Léo, não sabe qual vai ser o efeito disso para essas lavouras. Porque, falando um pouquinho mais tecnicamente, o produtor norte-americano plantou tanto soja quanto milho em solos bastante encharcados por conta daquelas chuvas excessivas que a gente tinha acompanhado. Com isso, a gente tem esse sistema radicular das plantas mais superficial, aquela planta que ficou com a raiz um pouco mais preguiçosa, que é isso que a gente costuma dizer. Então, assim, há uma preocupação, é uma planta mais suscetível e qualquer estresse hídrico pode gerar uma queda de produtividade. Por isso que o mercado está tão atento e sensível também a essas informações, né, Léo? Ainda é importante destacar que ontem o SDA revisou para baixo a previsão para essa safra de soja lá nos Estados Unidos, de 112 para 104,6 milhões de toneladas, e no caso do milho, ele aumentou de 347 para 352 milhões de toneladas. Mas a gente sabe que é só uma projeção, a safra ainda está em aberto e enfrenta agora mais um momento crítico, que desde o início do plantio, na verdade, o produtor norte-americano já tem lidado com as adversidades climáticas. Então, assim, o mercado está bastante sensível em relação à safra e a esse potencial dessa nova temporada também lá nos Estados Unidos, né, Léo? Fernando, não sei se tinha alguma informação no relatório, se esse aumento de produtividade ele se dá pelas condições de semeadura que foram um pouco melhores, porque há um desencontro nessas informações, né, com relação ao estande das plantas, com raízes mais preguiçosas, como você disse, raízes menores, né? Mas em contrapartida o USDA trouxe um aumento no relatório. Na verdade, é uma correlação com a área indicada pelo SDA. Esse cálculo foi feito a partir disso, Léo. Mas, ainda ontem a gente conversava, apesar do SDA ter elevado a projeção para a safra norte-americana, o mercado não caiu, como realmente, se fosse uma informação tão assertiva dessa forma, o mercado teria caído. E além disso, era aquilo que a gente estava falando ontem, né, Léo? Apesar dele ter elevado essa projeção, em maio, a gente estava falando de uma safra próxima de 381 milhões de toneladas. Então, assim, é bem diferente e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, o que a gente tem certeza é que há muitas incertezas e muitas especulações ainda sobre a safra norte-americana, principalmente por conta do clima, que nesse momento é o principal fator que direciona e traz essa volatilidade para o mercado também, lá no mercado internacional. Tá certo. Conforme nós comentávamos, uma coisa que nós precisamos aprender com os americanos é plantar milho, né, Fernanda? Eles com toda essa frustração lá de safra, vão colher 340, 350 mil toneladas, né? Milhões de toneladas. Enquanto nós aqui, com uma super safrinha, né? Uma super safra, vamos colher aí em torno de 90 e quase 100 milhões de toneladas, né? Precisamos muito aprender a produzir milho com os americanos, né?
Sim, o produtor norte-americano tradicionalmente é um produtor de milho. Nós temos áreas consolidadas lá nos Estados Unidos, muita tecnologia. Então, assim, é um cenário bastante diferente, né, Léo, do que a gente vê aqui no Brasil. Em muitas regiões, o produtor ainda acertando fazer esse plantio, principalmente na safrinha, que é a nossa principal safra, a safra de inverno, e conforme você destacou muito bem. E só para a gente trazer essas informações também, né, Léo, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo, falando a respeito de produtividade. A gente tem uma produtividade média lá nos Estados Unidos, próxima de 175, quase 200 sacas por hectare. Aqui no Brasil, a gente se aproxima desse número em áreas irrigadas, né? Principalmente aí no estado do Rio Grande do Sul. Mas se a gente comparar a média Brasil, a gente está falando de 100, 110, no máximo 120 sacas de milho por hectare, quando o produtor está colhendo bem. Então, assim, ainda há essa diferença, mas a gente vai chegar lá, né, Léo? Sem contar que a área deles de milho é muito maior também, né, Fernanda? Então, Sim. Entra nesse cálculo aí, não podemos desmerecer tanto assim nossa produção aqui, que também tem seus méritos, né? Sim, com certeza, Léo. E só para acrescentar mais uma informação, né, Léo, para a gente ficar atento, porque hoje é sexta-feira, mas na próxima segunda-feira a gente tem um novo boletim do SDA de acompanhamento de safras. Só para relembrar, então, essa semana nós tivemos, então, esse reporte de 57% dessas lavouras de milho em boas e excelentes condições, e no caso da soja, esse número ficou em 53%. Então, na segunda-feira, a gente vai chamar atenção para esses números, que esses números também são bastante importantes, e a gente vai acompanhar, porque isso também tem direcionado os preços lá na Bolsa de Chicago. Fernanda, não sei se tem a informação, mas o dólar fechou em queda hoje, né? Devido a essas movimentações do reforma da Previdência e outras questões, né? Mesmo assim, esse aumento que teve na Bolsa de Chicago compensou a queda do dólar que tivemos aqui, né? Léo, sim, e tem muita coisa acontecendo aqui, principalmente em relação à reforma da Previdência. O Cris vai explicar melhor esse cenário, mas apesar dessas movimentações expressivas, o que a gente sempre pode destacar, toda vez que Chicago sobe muito, ou desce muito, ou o dólar, que é esse tripé também na formação de preços aqui no Brasil, sobe muito ou cai muito, é um dia de poucos negócios aqui no Brasil. Porque normalmente os vendedores se retraem e ficam na espera se vai cair, se vai subir, o que ele vai fazer para fazer esse travamento. Então, assim, a gente, apesar dessas oscilações mais expressivas, normalmente isso quer dizer um dia de poucos negócios aqui no Brasil. Certo, Fernanda. Obrigado pela tua participação. Bom final de semana e até segunda. Tá certo, Léo. Muito obrigada para vocês também. Até segunda. Até mais. Tchau. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.